também, daquela vez que eu vi a simetria, né? Isso. É porque o importante da sua teoria é saber se tem sombreiro. Então nós vamos completar a Solo análise. também muda. Então, vamos completar hoje a análise dos propagadores, né? Então, na aula passada, eu dei também um exemplo para vocês, né, de um caso em que, dei o exemplo do caso em que nós tínhamos, eu passei para vocês assim, um lagrangiano com termos de massa que acoplavam campos distintos, mas eu mostrei para vocês que apesar de eu ter funções de Green que estabeleciam correlações entre campos distintos, na verdade, vocês poderiam mostrar, que ficou como tarefa para vocês mostrarem, que vocês poderiam desacoplar aqueles campos, né, naquela relação que a gente está discutindo entre o que, quer dizer, a correlação e o emaranhamento, né? Bom, vamos discutir essa questão aqui dos propagadores, tá? Para a gente poder ver, quando a gente analisou a estrutura do propagador, então nós vimos no geral o seguinte, que uma função de Green, né, no espaço dos momentos, ela tem uma estrutura, né, que pode ser desse tipo aqui. Ela tem um setor aqui, não estou colocando sinais, certo? Tem um setor aqui, quer dizer, ela tem uma estrutura de foco. E ela tem uma estrutura aqui de receita. Então ela pode ter aqui esse receita. E aí, então, nós vimos o seguinte, que aquilo que são as relações de dispersão da equação clássica, aparece depois como polo do propagador. Aliás, vocês estão fazendo a relação de dispersão daquele exercício que eu deixei no curso de elétron, né? Então, estão tirando aquela relação de dispersão, quer dizer, da equação de campo, né? Da equação de campo livre, né? Quer dizer, quando tem o operador campo igual a zero, né? Então, quando a gente vai chegar ao O menos 1, então esse objeto que está aqui, quer dizer, esse O menos 1, quando eu inverto, isso aqui tem um caráter matricial, esse O menos 1, ele vai depender de 1 sobre o determinante de O. Se esse objeto aqui for uma matriz. Então, o inverso da matriz, sabe, quando a gente inverte uma matriz, o denominador da matriz inversa é sempre o determinante. A gente forma uma matriz inversa aqui, que são os cofatores, né? E a gente divide a matriz de cofatores pelo determinante. Então, aquilo que é o determinante do operador que aparece na equação de campo, ele aparece na função de Green, que é o O menos 1, como polo. E aí a gente tem uma matriz de resíduo aqui. Vamos começar a analisar agora, né, a importância. Isso é uma coisa que vale a pena fazer uma vez só na vida, mas só para vocês verem que tem uma relação muito importante, o sinal do propagador, ele diz alguma coisa para nós. Então vamos pegar um caso bem simples, vamos pegar um caso bem distante, que é só para a gente poder fixar uma ideia, vamos pegar o caso do campo escalar. Então vamos pegar aqui o lagrangiano do campo escalar, né? Do escalar real. Então aqui o lagrangiano de lá embora na real. Então o meio, né? Deu um quadrado, livre, claro, campo livre, né? Menos meio de 2 de 2. Tá? Então, trabalhando essa relação aqui, a gente chega a esse propagador nosso aqui. Então, ele sai daqui quando a gente. Então, a gente fez aquilo na aula passada, a gente faz aquela integração por partes, a gente ganha essa relação aqui, meio, menos meio de φ, da Lambertiano, mais N2, φ. Tá, então. E aí, bom, a gente vai associar a função de Green, de x menos y, né, a função de Green do escalar, a gente já tinha visto, ela é 1 sobre da Lambertiano, mais N2, atuando no delta de x menos y. Essa é a ideia da função de Green. De tal maneira que se eu aplicar esse operador aqui, eu ganho isso aqui. Tá? Essa é a estrutura da função de Green. Se eu vou para o espaço de momento, então, isso aqui fica por 1, nada. 1 sobre K2 menos N2, e aqui tem um sinal menos, e aqui, né, a função delta, né, a transformada de Fourier da função delta, deu na verdade a gente tem isso aqui, né? Isso aqui. E aí quando eu escrevo isso aqui no espaço dos momentos, o jeito de indicar isso aqui. Então, tá aqui. A transformada de Fourier do meu propagador é esse objeto. Vamos fazer o seguinte, vamos
termo aqui, está assim. Vou colocar isso aqui assim. Vamos trabalhar isso aqui. Então, eu estou colocando isso aqui como g de x menos y, para mim, é isso aqui, ó. Tá aqui, ó. Vou colocar aqui a integral de Fourier, a representação de Fourier da função delta. E aí aqui ficou, então isso aqui fica 1 sobre menos K2 mais M2, então é 1 sobre K2 menos 1 sobre K2 menos M2. E aqui a gente tem menos I, x menos y. Estou retomando isso aqui, estou pegando essa expressão aqui e substituindo a função delta de Dirac pela sua integral de Fourier, a sua representação integral de Fourier. A integral de E a menos I capa x menos y. Aí aquele operador do denominador, o lambertiano vira menos K2, está lá. Então isso aqui faz o papel na minha transformada de Fourier, então você põe o jeitinho de cá. Então está aqui direitinho. Então olha só, eu estou integrando isso aqui e a relação, deixa eu apagar isso aqui, deixa eu apagar esse slide aqui. Então, se vocês observarem bem, essa integral aqui, ela eu estou realizando uma integral. Vamos abrir essa integral aqui da seguinte maneira. Vamos colocar isso aqui assim. Vamos botar assim. Integral dk0. Integral d2k sobre 2π. E aqui 2π aqui. Só estou desmembrando 2π aqui. E aqui então nós temos 1 menos 1 sobre k0 ao quadrado menos k2 menos m2. Tá? Se estou abrindo isso aqui. E aqui, vezes a menos I k0 x0 menos y0 exponencial de k escalar x menos y. Então isso aí é a representação de Fourier daquela função de D. Tá certo? Essa combinação aqui, K2 menos M2, vamos chamar esse K2 K vetor ao quadrado, grandeza aqui, né? Vamos chamar isso aqui de ômega 2 de ômega de K ao quadrado. Certo? Ômega de K. Vamos definir essa grandeza. Vamos definir essa grandeza aqui, que é K2 mais raiz de 100. Vamos definir essa grandeza aqui. Então, esse denominador, com isso aqui, né, adotando aquela definição, esse denominador aqui pode ser escrito como K0 ao quadrado menos esse ômega de K ao quadrado. Certo? K0 completamente independente do K. Estou integrando em K0, estou integrando em K. Esse K0, né, ele não é um ômega, não. Esse K0 é uma variável de integração. O que eu estou definindo como ômega é essa grandeza. Tá certo. Bom, então o que nós estamos observando? Se nós formos fazer uma integração em K0, que vai de menos infinito até mais infinito, ao integrar o K0, eu vou ter o problema da singularidade que está aqui no denominador do propagador, que é justamente o polo. O propagador tem um polo. Então, eu vou estar esbarrando no polo desse propagador. A ideia que nós estamos tendo é o seguinte: estou fazendo uma integral de K0 de menos a mais infinito. Então, eu estou no eixo real. O eixo K0 é esse aqui.
zero está aqui está mais ômega, e aqui está menos ômega. Então, quando eu integrar de menos infinito a mais infinito, eu vou passar por esse polo e vou passar por esse polo. Então, essa grandeza, ela tem um caráter de infinito. De fato, ela não é uma função, ela é uma distribuição. Essa divergência dessa grandeza, ela no fundo é porque o que eu tenho ali? Eu tenho uso da Lambertiana atuando na função delta. Então, o caráter dessa função é esse infinito. O que a gente faz aqui? Vamos resolver essa situação da seguinte maneira. Se nós quisermos evitar, vamos manter a integração do K0, que vai de menos infinito a mais infinito. Então, o que eu posso fazer é o seguinte: nesse denominador, vamos fazer a seguinte prescrição: 1 sobre K0 ao quadrado menos 1. 2, vou colocar aqui, isso aqui é uma prescrição que nós vamos justificar, claro. Prescrição que nós vamos justificar é, então, transformar essa grandeza aqui, nisso aqui, K0 ao quadrado, menos 2, mais IY. Vamos colocar o IY tendendo a zero, e com isso a gente vê que eu tenho, então, aqui, dois polos. Meu polo, então, agora ele vai acontecer em K0 igual a K0 igual a ômega 2, raiz quadrada, K0 igual a mais ou menos raiz quadrada de ômega 2 menos y. Esse y é muito pequeno, ou seja, mais ou menos ômega 2 menos y elevado a meio. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou atribuindo, estou colocando essa grandeza para observar aqui o seguinte, que essa grandeza aqui, quando eu tirar essa raiz, então isso aqui vai ficar mais ou menos. Então, oi? Isso. Vamos fazer até aqui o seguinte. Então, eu posso botar esse ômega 2 em evidência, posso botar aqui 1 menos y sobre ômega 2, se botar aqui o seguinte, K0 igual a mais ou menos, vamos fazer isso assim. Então, eu tenho isso aqui, mais ou menos ômega vezes 1 menos isso aqui sobre ômega 2. Então, pensando que ômega é um número que no final do processo eu vou fazer o epsilon, eu vou fazer tudo para zero, eu posso aproximar isso aqui, mais ou menos ômega 1 menos i sobre 2 epsilon sobre ômega 2. Então, essa prescrição, simplesmente o que ela está fazendo? Ela está fazendo um trabalhinho para mim muito simples. Ela está me dando duas polos agora, mais ou menos ômega, menos ou mais i epsilon sobre 2 ômega. Eu imaginando que epsilon está tendendo a zero no final, o que eu fiz com isso aqui foi o seguinte: se esse aqui é o meu eixo K0, eu estou deslocando esse polo mais ômega, é o zero. K0 igual a zero. Então, o polo ômega, ele desce. Esse polo aqui ganha uma parte imaginária negativa. E o polo negativo, ele ganha uma parte imaginária positiva. Eu tenho esse polo aqui, esse polo aqui. Então, agora, isso me permite fazer a integração em K0. Então, eu faço a integração em K0. E no final, claro, eu vou tender a fazer o epsilon tender a zero. Mas pelo menos eu consigo, a gente vai ver que isso aqui deixa a gente com uma prescrição. Quer dizer, a gente fez essa prescrição de, na verdade, tem uma justificativa para isso, porque o meu operador, minha grandeza G, essa função de Green, ela é uma distribuição. Ela não é uma função. Então, eu tenho que entender que ela tem realmente esse infinito. Então, eu estou evitando esse infinito, mas a gente vai ver que a partir disso aqui a gente vai ter uma interpretação física interessante. Então, vamos fazer a seguinte coisa. Eu preciso realizar a integral em K0. Então, a minha prescrição, o que eu fiz agora, então, vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, eu introduzi uma função de Green G de epsilon. Então, agora estamos trabalhando com a função de Green modificada por esse epsilon. Vamos ver o que isso dá para nós. Vou apagar isso aqui. Então, nós estamos com a seguinte situação. Menos 1 sobre K0, então o polo positivo é K0, o
polo positivo é ômega menos y sobre 2 ômega. Então, eu tenho, então, vou pegar K0 menos ômega mais y sobre 2 ômega. Esse é o primeiro polo. E o segundo polo é K0 menos a raiz negativa. Vai ficar K0 mais ômega menos y sobre 2 ômega. Vou pegar isso aqui assim. Então eu tenho, isso aqui é o meu, é a transformada de Fourier, né? Lembrando que o K-vetor está embutido aqui dentro da definição nova. Eu simplesmente agora tenho esses dois polos. Aqui, então, nós temos exponencial de menos I, K0, x0 menos y0, e aqui nós temos exponencial de I, x menos y. Oi, tudo bem? Ô, Shapiro. Quero olhar.